Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Hoje eu vou falar um pouco sobre simulados, então esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente vai conversar sobre o simulado, por que é necessário, vou explicar para você como que cria um simulado. E na segunda parte tem um bônus, que é o simulado que eu preparei para quem vai prestar o concurso da UF para o cargo de assistente em administração. Então se você está atrás desse simulado, assiste o vídeo até o final, que eu vou explicar como você faz para baixar, ver o gabarito, um rankingzinho que eu vou fazer depois, vou explicar tudo isso aí ao longo do vídeo. Então, se você presta concursos públicos, provavelmente você já ouviu falar da expressão estudar por questões. Estudar por questões nada mais é do que você estar sempre praticando o que você está lendo de teoria. Então, se você vai fazer um concurso, você normalmente resolve ali as provas anteriores que foram aplicadas para aquele cargo. Você procura que sejam da mesma banca, que sejam provas atualizadas, para quando você chegar na prova, você já ter uma ideia do que vai ser cobrado, da forma que isso vai ser cobrado. E o que vem a ser um simulado? O simulado é literalmente uma simulação da sua prova. Você vai separar as questões na quantidade exata que você pensa que vai cair na sua prova. Você vai tentar resolver todas as questões desse simulado no mesmo tempo que você vai ter no dia da prova, para a resolução das questões, para dessa forma, no dia da sua prova de verdade lá, você não se sentir nervoso, você ficar tranquilo, aquilo ali ser só mais um dia de resolução de questões para você. Então assim, o que seria o melhor dos mundos em matéria de simulado? A melhor coisa é você comprar um simulado, ou então você fazer um curso que te ofereça simulados gratuitos, que esse simulado seja feito por um professor, por uma pessoa que tem mais experiência do que você, que saiba como que aquela matéria é cobrada em concursos públicos, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Por quê? Tem muitos concursos públicos, concurso de prefeitura, até mesmo concurso de universidades federais, ministérios, que eles não são os chamados concursos de concurseiro. Por exemplo, vai ter um concurso do INSS ano que vem, eu acho. Esse concurso já está sendo anunciado há anos. Em tudo que é meio de comunicação que fala sobre concurso público, já vem se falando desse concurso. Então esse é um concurso de concurseiro, porque existiram várias turmas de curso preparatório, foram acontecendo ao longo do tempo e as pessoas estão se preparando para esse concurso há muito tempo. É diferente de um concurso para a prefeitura da sua cidade, que vai sair amanhã para fazer a prova daqui a 2 meses e não teve cursinho nenhum para aquilo dali. As pessoas vão lá simplesmente realizar a prova. Então assim, para esses concursos que são menos de concurseiro, a gente acaba tendo que produzir os nossos próprios simulados, porque tem pouca galera que vende isso, até porque fazer simulado é uma coisa complicadíssima e acaba não dando lucro, Quando você tem que fazer para um concurso pequeno, você vai vender pouco e você vai ter um investimento de horas de trabalho, de técnica e tal, muito alto. Então as empresas que trabalham com simulados, por exemplo, Casa do Simulado, tem algumas aí no mercado, elas acabam não produzindo simulados para esse tipo de concurso. Então, qual é o segundo melhor mundo? O melhor mundo seria você comprar ou então receber do teu cursinho. O segundo melhor seria você participar de um grupo de estudos onde as pessoas estivessem niveladas. Por exemplo, você compõe um grupo aí com 3, 4 amigos e vocês estão ali mais ou menos no mesmo nível de estudos. Então, um produz simulado para o outro. E aí aquele simulado ele vai ser surpresa, a pessoa vai chegar lá para resolver, vai ter quase o mesmo efeito de um simulado que foi comprado. Exceto pela falta de perícia, porque se vocês estão começando a estudar para concurso agora, provavelmente vocês não vão ter a mesma noção do que um professor para criar uma prova. Ainda que seja pegando questões que já foram aplicadas em outros concursos, é bem complicado de criar um simulado. E a última opção, que é você mesmo criar o seu simulado, que é quando você não tem o simulado para comprar, você também não está participando de um grupo de estudos e você mesmo vai ter que produzir os seus simulados. Quando isso acontece, é bom que você produza com muita antecedência. Por exemplo, eu vou criar um simulado hoje para resolver daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, porque quando eu pegar essa prova para fazer, eu não vou lembrar de questão, não vou lembrar de gabarito, de nada, então vai ser como se fosse novidade para mim. Para você produzir o seu próprio simulado, da mesma forma que para você estudar por questões de modo geral, é bom que você já tenha visto alguma coisa de teoria antes, para saber se você está pegando as questões corretas, se são realmente aquelas questões, os assuntos que estão sendo cobrados na sua prova,
prova, e isso te ajuda muito a ter um simulado bem próximo da realidade que vai ser a tua prova. Agora eu vou falar uma coisa para você que pouca gente sabe sobre simulados, também sobre estudar por questões, que é o que? A gente não precisa se apegar muito à banca, até porque, por vezes, a gente nem pode se apegar, porque não tem muitas provas anteriores para a gente analisar. Às vezes não tem nenhuma prova anterior. Por exemplo, eu fiz um concurso há pouco tempo atrás que a banca não tinha realizado nenhum concurso, nunca, para aquele mesmo cargo e sequer na área para a qual eu prestei. Então eu tive que pegar questões de outros lugares. Eu expliquei isso no vídeo Rotina de Concurseiro número 7, tá? Número 7. Você pega lá e assiste que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Não vou explicar completamente essa parte do tema nesse vídeo para não ficar longo demais. As questões que você vai resolver, tanto as questões do dia a dia quanto as questões do seu simulado que você vai criar, elas não precisam ser exatamente da mesma banca, do mesmo cargo, do mesmo órgão, porque você não vai achar isso sempre. Quer ver um exemplo bom? A Receita Federal, ela tem seus concursos realizados pela ESAF há anos. E ano passado foi anunciado que a ESAF não vai mais aplicar o concurso da Receita. Ou seja, como é que as pessoas vão se preparar agora? Vão começar a pegar questões de outras bancas. É muito difícil você ter sempre esse alinhamento, mesmo cargo, mesma banca, mesmo órgão. Então nesse vídeo, Rotina de Concurseiro número 7, eu expliquei como que eu faço quando a gente não tem provas anteriores para estudar, né? De onde que eu tiro questões para fazer os meus simulados. Então para esse vídeo é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Vou explicar agora na prática um pouquinho aqui no computador como que você vai fazer o seu simulado. Então, agora que você já sabe mais ou menos para que serve o simulado, para que ele é importante, eu vou mostrar na prática, na plataforma aqui, no que concursos e também para quem não tem o que concursos, como que faz um simulado. No menu do que concursos, você vai ver aqui meus simulados, mas eu não recomendo utilizar esse aqui, eu não uso esse aqui, por quê? Quando você vai criar um simulado aqui, você escolhe pelo filtro do que concursos as disciplinas que você quer que estejam nesse simulado. Só que esses filtros aqui do QC, eles são um pouco ruins. Às vezes, por exemplo, você vai ter questão de um assunto que vai estar dentro de outro. Então você tanto perde questões que deveriam estar no seu simulado, quanto você coloca questões que não deveriam estar. Por mais que a plataforma tenha lá seus 80% ou 90% de acerto, a gente não quer essa margem de erro tão grande quando a gente está estudando para concurso. Então, como que eu faço? Eu vou em cadernos, né? E eu vou criar um caderno personalizado escolhendo questão por questão. Como que faz isso? Você vai clicar aqui em questões, você vai filtrar aqui a questão que você quer. Como exemplo, eu vou pegar aqui uma questão de português e eu vou escolher a banca COSEAC. Mas como eu falei antes, se não tiver questões da banca, a gente tem condições de utilizar questões de outros concursos da mesma área para fazer os nossos estudos e inclusive para criar os nossos simulados. Achei uma questão aqui, questão da Prefeitura de Maricá, questão do último concurso que a COSEAC fez antes desse concurso da UF. Abaixo da questão, nesse menu, você tem a aba Cadernos, onde você pode clicar aqui, ó, criar um novo caderno e criar o seu simulado UF 2019. Agora que a gente criou o caderno, a gente procura ele aqui e salva a questão nesse caderno. Agora quando a gente vai lá no caderno, esse caderno vai ter uma questão, que vai ser a questão que você escolheu. E assim você vai montando o seu simulado. E só de se cadastrar no que concursos, você também consegue produzir simulados por aqui, fazendo da outra forma que eu vou explicar agora, porém sem utilizar a aba Cadernos. Você vai ter que produzir manualmente. E se você não tiver a assinatura do que concursos, você também vai conseguir ver o gabarito das questões fazendo da seguinte forma. Eu estou deslogado aqui, tá? Só para demonstrar mesmo. Você vai clicar em questões, vai encontrar a sua questão lá, e aí só de se cadastrar no que concurso você tem um número limitado de questões para resolver. Porém, você consegue visualizar o gabarito da maioria das questões clicando aqui em comentários, porque os usuários premium normalmente deixam aqui as respostas. Eu, inclusive, sempre que passo por uma questão que não tem comentário ainda, eu comento o gabarito, justamente para ajudar a galera aí que não tem assinatura nessa luta aí, tentando passar no concurso público. Então você vai clicar em comentário, provavelmente alguém já comentou gabarito, letra tal, e aí você vai produzindo o gabarito para o seu simulado, sem precisar pagar o que concursos. Também dá para fazer dessa forma. Além de outros sites que tem aí, né, galera, no mercado, eu utilizo o que concursos, eu sempre utilizei o que concursos, mas
tem muitos outros sites de questões por aí. Para quem não tem o QConcursos, vai ter que fazer isso da forma antiga, que é, vou continuar usando o concurso da UF como exemplo. Primeiro você tem que achar um concurso anterior que a tua banca tenha realizado, vou usar o mesmo concurso aqui de referência para a Prefeitura de Maricá. Clicar aqui para ver todos os outros eventos divulgados nesse site. Encontrei umas provas aqui já e eu vou utilizar essa prova aqui, que é uma das provas onde eu sei que rolou a matéria AFO, que também vai cair na UF. Baixei a prova, peguei aqui uma questão de LOA, você vai lá, copia, cola, depois formata direitinho aqui e tal, e vai montando o seu simulado. Se não for pelo site da banca, ou se você tiver dificuldade de encontrar a questão no site da banca, você pode ir pelo site mais clássico dos concursos públicos que tem, que é o PCI Concursos. Na tela inicial você vai clicar em provas, você pode digitar o nome da banca, o nome da instituição, o nome do cargo, o ano que você quer, o nível que você quer, enfim, vou colocar aqui, COSEAC 2018 médio. E aí apareceram as provas de 2018 de nível médio que a COSEAC realizou. Vou pegar aqui uma prova para agente administrativo, baixar a prova. Indo pelo site da banca, o gabarito está aqui do lado da prova, né, normalmente. Dependendo da banca vai estar menos organizado, de forma diferente, enfim, você vai encontrar também. E no QConcursos, na mesma página que baixa a prova, você vai ter o gabarito da questão. Você vê que é uma coisa trabalhosa, mas é fácil de fazer. Fazendo dessa forma, pegando questão por questão, a gente vai evitar o problema de criar um simulado direto por um site e virem questões que a gente não queria que tivesse, ou não virem questões que a gente precisaria que estivessem lá. Então realmente dá trabalho, por isso que eu falei, se você puder comprar o simulado, se tiver um curso que ofereça simulado, sempre vai valer a pena, justamente por causa do trabalho que dá você produzir um simulado de qualidade. Mas quando você tem tempo, ou quando você não tem dinheiro, ou também quando você precisa de um número maior de simulados do que o que você conseguiria comprar, conseguiria obter de qualquer forma, a única forma que tem é você produzir os seus próprios simulados. E é mais ou menos assim que você vai fazer. Bom, agora vem a parte bônus. Se você está aqui nesse vídeo por causa do simulado da UF, você vai lá no meu Instagram agora, pega o link que está lá no meu perfil e nesse link vai ter o arquivo do simulado. O gabarito desse simulado ele ainda não foi publicado, vou publicar só daqui a 2 dias. E na página do Facebook, o primeiro passo do concurseiro, eu vou fazer uma postagem depois que vai ser um ranking, onde você vai colocar a sua nota e a gente vai ter lá umas classificações e tal. Vai ser bem bacana para a galera monitorar o nível que tá, já ir se preparando lá para a sensação da prova, chegar na prova bem tranquilo, sem pensar nessas coisas. Ou quem for mal no simulado, né, e perceber isso pelo ranking, dar aquela corrida atrás, acelerar os estudos para correr atrás desse prejuízo. Valeu? Então, simulado vai estar no PDF lá no Instagram, o link. Gabarito e ranking vão estar na página Primeiro Passo do Concurseiro lá no Face. Vou deixar o link aqui na descrição. Um abraço, até a próxima. Fui.